Estamos gravando, né? Que maravilha! Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, melhor dia e melhor noite aí para quando você for assistir esse conteúdo maravilhoso, esse conteúdo enriquecedor. Olha, eu espero que você esteja bem. Aqui conosco aqui estamos bem, desfrutando de uma saúde plena, de uma saúde razoável para quem tem 72 anos. Estou completando 72, junto com a minha família, curtindo aí junto com a minha família. Eu sou o J. Fernandes, estou em Jaboatão dos Guararapes, e é uma cidade aqui da área metropolitana da Grande Recife, que é considerada como a Veneza brasileira, né? Estou aqui do lado do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Hoje é sábado, dia 31/5/2025, estamos às 9 horas e mais 37 minutos. Meus queridos, eu recebo que vocês estão bem, vivendo, desfrutando de uma saúde razoável, de uma boa saúde, em plena comunhão com a sua família, desfrutando da sua família, tendo um gozo maravilhoso aí com a sua casa, prosperando em todos os sentidos, porque esse é o plano para os dias de hoje. Bem, esse conhecimento hoje ele tem uma duração um pouco, não muito grande, mas esse conhecimento é muito importante. O tema é: as fronteiras estão ruindo. Abençoado, está tudo desmoronando. Você não vê aí os planos dando errado, as guerras se levantando? Isso tem um fundamento, isso tem uma base, né? A nova terra está se manifestando, a nova energia está se manifestando, as ruínas, as fortalezas estão ruindo e muitos abençoados estão despertando. Está havendo um despertar de uma consciência divina para viver esse mundo maravilhoso que foi planejado, programado antes que ele viesse a existir para os que estão vivendo nessa época. Felicidade e abençoado, sejam felizes. Bem, lendo o tema, né? O tema, as fortalezas estão ruindo. Eu quero aqui mandar uns abraços do canal. Hoje eu fiz uma colinha aqui e eu vou citar alguns abençoados, tá? E se eu não citar seu nome, não fica triste não, tá? Não fica para baixo não, porque você é um ser de luz. Eu quero mandar um namastê para todos vocês. Vamos lá. Tem aqui o Roberto Lira de Guarulhos. Um forte abraço aí para o meu querido Roberto Lira e toda a sua família. O José Oliveira também de Guarulhos, o irmão José Oliveira. Ele vive mais em Minas, né? Ele tem um sítio lá em Minas, ele vive bastante em Minas. Forte abraço aí, meu querido, para você e sua família. Tem aqui a Tereza Rosa. Tereza Rosa está no interior de São Paulo, lá em Jales. Um abraço aí a Tereza Rosa, toda a família dela e também a todos de Jales. Tem o Antônio Amaral, aqui o Antônio Amaral, ele está no Rio Grande do Sul. Um forte abraço aí para o meu querido Antônio Amaral e também toda a sua família. Temos aqui o Iau Xalaim. O Iau Xalaim está aqui em Bonito, Pernambuco, aqui pertinho de mim. E tem aqui também o Ludigério José, está no Rio de Janeiro. Forte abraço aí para Ludigério, sua família e todo do Rio de Janeiro. Como também um abraço ao Xalaim aí, toda a sua família e todos de Bonito aqui no Pernambuco. Temos aqui o Ademar Bacatoli, ele está em Timbó, lá em Santa Catarina. Um forte abraço ao nosso irmão Ademar e todos os seus familiares. E também para todos aí de Timbó, os catarinenses, né? Tem aqui o Alceu, ele está aqui em Gravatá, pertinho de mim. Gravatá é considerada a Suíça pernambucana. Pretendo um dia morar em Gravatá, é um dos meus sonhos, morar em Gravatá. Um abraço aí forte ao meu amigo Alceu, toda a sua família e os gravataenses. Forte abraço aí, querido. O Antônio Moraes, eu quero mandar um forte abraço aqui para o Antônio Moraes. Ele está em Piraquara, lá no Paraná. Piraquara, se não me falha a memória, é uma cidade ali da área metropolitana de Curitiba. Forte abraço aí aos paranaenses. Tem aqui o Evandro Rabelo, ele está em Quixadá, no Ceará. Um forte abraço aí para Evandro Rabelo, toda a sua família e os de Quixadá também. Eu não sei se eu mandei um abraço para o Antônio Moraes, hein? Mas para a família dele e para todos aí de Piraquara, no Paraná. Vamos aqui o José Hélio... o José Creu Marinho, ele está em Tauá, também no Ceará. Um forte abraço para o José Creu Maranhão e toda a sua família e também todos aí de Tauá, lá no Ceará. Tem aqui o Filhos do Eterno, é um abençoado que sempre comenta aqui nas nossas lives, nos nossos vídeos, e ele diz assim: olha, eu estou em Piraí,
Rio de Janeiro. Forte abraço aí para o Filho do Eterno, para toda a sua família, seus familiares, se sinta amado e abraçado. Todos de Piraí, aí no estado do Rio de Janeiro. E aquele abraço para o Rio de Janeiro aqui. Tem aqui o Eduardo Bezerra. Eu quero mandar um abraço aqui para um grande amigo meu, que é o Eduardo Bezerra. Ele está lá em Goiânia, no Goiás, na capital do Goiás, Goiânia. E também para Viviane Bezerra, sua amada esposa. E também para o Carlos Daniel, o filho do casal, que também já se tornou pai. Forte abraço aí para essa família linda que eu amo de coração. E aqui eu quero encerrar com os abraços, mandando um abraço para Edna Rodrigues. Edna Rodrigues é minha filha caçula, mora em São Paulo, capital, no bairro de Jardim Umuarama. Jardim Umuarama, zona sul de São Paulo. E eu quero mandar um abraço apertado para minha filha Edna Rodrigues, também para o Eduardo, meu neto amado, né? Eu tenho 13 netos, eu amo todos eles, mas parece que o Eduardo tem um xodózinho a mais, tem um QI a mais, parece que as energias se batem mais. Cheiro para você, Eduardo, Elisa, minha princesinha, e também o Emerson, que é o papai, né, que é o meu genro, é o clã da família. Aquele abraço, meus abençoados. Curta esse vídeo, se inscreva no canal. Nós estamos com a meta para esse ano alcançar 10 mil inscritos no canal. Vamos fazer essa palavra correr, divulgue isso para todo mundo. Agora sim, vamos para o que interessa, meus abençoados irmãos. Deixa eu tirar meu óculos aqui, que eu leio muito bem também sem óculos, ok? Então vamos lá. As fortalezas estão ruindo, meus abençoados, as fortalezas estão ruindo. Olha, o meu eu superior, eu que habito dentro deste corpito, eu que sou uma consciência eterna, você também, chamamos de espírito justo e feito perfeito, vem trabalhando em mim há uns 3 dias atrás para mim fazer uma vivência com alguém. Então, assim, você que tem depressão, meu abençoado, você que está passando por alguns vexames, algumas coisas que você não gostaria de passar, você que está passando por algum aperto financeiro, isso não é promessa, isso é um trabalho terapêutico, tá? Você que gostaria de estar numa família mais harmônica, mais cordial, quando terminar o ensinamento aqui, eu vou falar, quando terminar aqui esse conhecimento, né? Você sabe que eu trago um conhecimento, eu vou dizer, olha, abençoado, eu te ajudei até aqui, mas agora eu vou ficar mais uns 10 minutos aqui, que eu quero fazer uma vivência, certo? E você que vai fazer a vivência comigo, você pausa o vídeo, certo? Se aí onde você estiver, depois quando chegar na hora eu explico como é que faz, tá bom? Vamos lá. Mas vamos o que interessa. Vamos ler aqui no livro de Éfeso, o chamado de Efésios, né? 2, 14 e 15. Olha o que está escrito lá. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, o 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenância para criar em si mesmo dos dois um só homem, um novo homem, aliás, para criar dos dois um novo homem, fazendo a paz. Bem, meu querido, abençoado irmãos, eu creio, recebo e creio que a mente divina em você está a todo vapor. E se ainda não tiver, em alguém que está chegando novo no canal, ainda não compreender, mas já ativo essa mente aí, para que você desfrute daquilo que pertence a você, daquilo que é seu. Entende? Daquilo que é seu. Vamos lá. Vamos aqui processar isso aqui. O apóstolo Paulo, ele escreveu para os Efésios o evangelho da incircuncisão. E ele diz assim, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Ambos os povos, dois povos, os judeus, os escolhidos, e os gentios, os povos da promessa. Então lá na cruz, dos dois, ele fez um. Não tem mais nem gentio, nem judeu, nem macho, nem fêmea. Para ele tudo é um espírito. Vamos lá. Fez um. E derrubando a parede da separação que estava no meio. Então, entre o gentio e os judeus existia uma barreira, um preconceito. Preconceituosamente, os judeus diziam que o gentio não era povo de Deus, somente eles. Isso hoje, se a gente puder trazer para o dia de hoje,
é os evangélicos. Porque quando a pessoa chega no sistema, eu cheguei lá e passei 32 anos, aprendi errado e ensinei muito errado, a gente aprende a ser um judeu, um falso judeu, se torna um falso judeu, de modo que você não pode ser quem você é. Você não pode expor uma música que você gosta, né? Você gosta. Você não pode tomar um vinho que você gosta. Então você não pode mandar um para... Porque você não pode ser você. Você tem que engolir sapo. Você vira uma cobra para engolir sapo, lagoa, jardim, tudo isso. Então você não é mais você. Você é maquiado no judeu, um falso judeu. Entende? Então havia aí uma parede, e está existindo essa parede, essa muralha, essa fortaleza. Ela está ruindo. Ela está ruindo porque todas as pessoas que estão sendo iluminadas, essa barreira caiu. Então essas fortalezas estão ruindo e os donos dela, os dominadores dela estão com medo, meus abençoados. Eles estão perdendo cada momento, eles estão perdendo cada segundo. Uma mente se acende. Vamos lá. Estava no meio, ele derrubou. Já em você e em mim, a gente não tem mais essa barreira, né? Vamos lá. O 25, o 15. Na sua carne, isso é na carne dele, no Nazareno. Na sua carne desfeia a amizade, a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos. Então ele desfez essa lei, ele deu cabo dessa lei, ele acabou com essa lei. Ele cumpriu a lei e riscou-la, cancelou ela. A lei dos mandamentos. Que consistia em ordenância. As ordenanças eram: não pegue, não veja, não toque, não coma, não manuseie, não vá na praia, não corte o cabelo, não vista calça comprida, não tira o bigode, não faça tatuagem, e etc, coma o pão e beba o vinho, se batize nas águas, faça a circuncisão, e seja dizimista, e faça voto, e tanto. Essas ordenanças, ele desfez. Ele acabou com isso. A lei dos mandamentos, ele acabou, que consistia em ordenança. Para criar em si mesmo, um novo homem. Entende? Dos dois, ele fez um criado em si mesmo, um novo homem, um homem espiritual. Novo no sentido de você agora conhecer. Por exemplo, vamos dizer que o celular chegue agora numa nação longínqua. Para ele isso é novo. Mas para você é novo? Então é o jeito de falar, abençoado. Era novo para eles naquele tempo. Criando agora um novo homem. Não tem mais nem macho, nem fêmea, nem homem, nem mulher, nem livre, nem escravo. Para ele, todos somos um nele mesmo. Ele criou em si mesmo. Ele não criou fora dele. Em si mesmo, dos dois, ele fez um novo homem, fazendo a paz. Entende? Então, quando você entende isso, quando a sua mente se acende, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo que eu sou eletricista, instalador predial e residencial. Olha, existe uma coisa chamada interruptor. O interruptor, ele abre uma tecla e fecha. Quando ele, vamos dizer que aqui, ó, ele está fechado o contato, a lâmpada está acesa. Quando você teca nessa tecla aqui, ó, aí ele abre, aí interrompe o contato. Por isso que o nome dele é interruptor. Vamos dizer que esse interruptor durante todo o tempo estava aberto. Ou até hoje estava aberto na tua vida. Só que esse conhecimento que eu trago fecha o interruptor. O interruptor é fechado. Fechando ele, fecha o contato. O que é que fecha? Fecha o contato. E aí acende a luz. E a luz acesa, você vê claramente, abençoado. Quantos dos abençoados aqui falam assim: seus ensinamentos é grande demais? Se não me falha a memória, a Mari, que ela se identifica como arroba eu, ela escreveu um comentário dizendo assim: é como se a minha mente reiniciasse e eu entendesse que o meu passado não valeu absolutamente de nada, que eu não vivi o meu passado. Agora eu entendo o que disse o apóstolo Paulo: tudo que eu aprendi de ti, considero como refúgio, como esteco, como uma porcaria. Entende? Um lixo religioso. Porque nos ensinaram que nós éramos isso aqui. Quando a gente nasceu, o papai e a mamãe, o vovô e a vovó,
Porque também aprenderam dos pais dela que nós éramos isso aqui. E sabe o que ele dizia? Quando você ia pegar num copo com água, ele dizia assim, não mexa nisso não, que o papai do céu briga. Aí você foi crescendo mais, quando você pegava num copo com água, a vovó dizia assim, o papai do céu castiga. E quando você se entendeu, ficou maior, aí dizia assim, o papai do céu vai te mandar para os quintos dos infernos. Aí você tem medo de algo que é você mesmo. Porque dos dois povos ele fez um homem espírito. Nele mesmo, nele mesmo. Então você é ele. Entende? A sua consciência é você, o imortal. O que dá vida a esse corpito. E você é ele mesmo. Você e ele é o mesmo. Ele criou os dois nele mesmo. Não foi fora dele, foi nele. Você está nele e ele está em você. Então os dois são um. Aliás, não tem dois. Se fez um. Não existe dois. Entende? Então, quando a luz se acende, eu estou aqui apertando o interruptor, fechando o contato para a luz ser iluminada, o seu entendimento. Para você entender que não existe dois. Você é ele mesmo. E como é que você vai ter medo de uma coisa que é você mesmo? Mas fizeram isso. Nos enganaram. Nos levaram a uma vida terrível. Não desfrutávamos o que era nosso. Por direito de nascença. Por direito que você tem de ser herdeiro. O herdeiro é dono. Lembra daquele filho pródigo, daquela história que contou lá? Do filho pródigo, quando ele voltou, o outro ficou bravo e falou assim, tudo que eu tenho é teu, você não desfrutou porque você está cego. Tanto tempo eu contigo, te servindo, nunca me desse um cabrito para eu comer com meus amigos. Falou assim, filho, tudo que eu tenho é seu, você não comeu porque você não quis, você é dono, então não posse. Pega o melhor que tem aí, leve no toco ali, né, no morão ali, mate ele. Encha um tonel de carvão, faça um churrasco e traga seus amigos, desfrute. É seu. Mas ele sendo dono de tudo, estava na ignorância e na cegueira. Reclamando pelo irmão que retornou, que reconheceu e retornou. Você reconhece que você precisa retornar para esse ensinamento e esquecer o que você viveu até hoje? Sua mente vai ser iluminada. Entende? Abençoado, essa parede ou esta fortaleza estão em ruína. Estão se acabando nas ruínas, abençoado. E eles estão apavorados. Vamos dar um passo adiante. A mudança para você já começou agora mesmo. A mudança para você começou agora mesmo, abençoado. Agora mesmo. Vamos ver o que diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo do 3 ao 5. Vamos de versículo em versículo. Vamos lá. Vamos processar de versículo em versículo. O 3 diz assim, porque andando na carne, não militamos segundo ou conforme a carne. Andando na carne. Lá não se chama, irmão, você não está na carne, tá? E está onde? Você está andando na carne. A carne é seu veículo, é seu automóvel, é seu microfone. É a razão de você se expressar, de você viver isso. Mas não militamos conforme os desejos da carne. Porque a carne tem uma natureza. E a natureza da carne é a natureza caída, a natureza adâmica. Diabolo. Só pensa naquilo. Mas você não é essa natureza caída, essa natureza. Você é uma consciência divina. Essa carne é mortal, você é imortal. Então, nós estamos vestidos de carne, andando na carne, mas não usamos as armas da carne. Daí é quando eu tenho cuidado do meu falar. Você entendeu que um vídeo aí atrás eu falo muito no cuidado do falar? A minha arma não é concordar com o cara que está falando mal do governo. Nós não militamos segundo a carne. Entende?
Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas no eu sou, em Deus. Está escrito aqui em Deus. Vamos ler o que está escrito. Eu estou lendo na Bíblia Almeida, Corrigida e Fiel, tá? Eu já disse aqui, torno a dizer que de fiel ela não tem nada, mas ela tem um linguajar bem acessível para você compreender, de melhor compreensão. Entende? São poderosas em Deus. E quem é Deus? Ele está lá no céu ou você é Ele? Então as armas que você luta não é as armas externas, e sim a interna. Com as armas do seu reino. E não do reino da carne. Entende? O que é andar na carne, mas não militar, segundo ela. É não pegar as armas dela para falar mal das pessoas, para jogar preconceito contra alguém, para falar mal do governo, para ter o mesmo linguajar que as pessoas que não entendem isso têm, porque esse linguajar delas são linguajar da natureza caída, e não da divina consciência. Você é uma consciência divina, você é uma consciência de luz, você é um ser imortal, você é um ser de luz. E não importa se você chegou aqui agora, não importa. Não importa o que você já fez no passado, você não fez nada disso. Quem fez foi a sua natureza caída. Você não sabia quem você era. Poderosas em Deus, poderosas em você. Para destruição das fortalezas. Não existe uma fortaleza. Mas eu estou derrubando, ajudando você a derrubar essa fortaleza. Por exemplo, o camarada que disse que eu era um velho gagá. Agora chega esse velho gagá aí dizendo que não tem pecado. Esse velho caduco. É uma fortaleza que está dentro dele, na cabeça dele. Resistindo à vontade do papai. Vamos lá. Para a destruição das fortalezas. Poderosas em Deus. Poderosas em Deus. Deixa eu ver aqui. Para destruir as fortalezas. Então existe uma fortaleza. Um abençoado falou assim, não diga que a gente somos Deus. Eu não me vejo uma deusa. Mas não é deusa, abençoado. Deusa só se for carnal. Você é um ser. Esse ser não tem sexo. Mas é tratado da forma masculina. Então você é um Deus. Você não é uma deusa. Você é um Deus. Entende? Você não tem que se ver como uma deusa. Você é um Deus tratando de um lado feminino. Entende isso? Não é que você é deusa. Eu nunca falei que ninguém é deusa. Deusa é considerado uma mulher bonita. A pessoa fala assim, minha louca, minha deusa, uma feiticeira. Lembra da cantiga do cara lá? Ela é demais. Por quê? Porque ela tem um corpício, ela é sensual, ela não sei o quê. Mas isso é carne. Entende? Você não é carne. Não militamos segundo a carne. Compreende? Vamos lá, o versículo 5 agora. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Porque essa natureza caída, estando na sua cabeça ou na cabeça do seu próximo, se levanta contra o seu conhecimento. Por exemplo, a moça lá que disse que não se via como uma deusa, ou o outro que disse que eu sou um velho gagá, ou a outra moça que disse que a justiça de Deus ia me pegar, isso é uma fortaleza. Se levanta contra o conhecimento de Deus, o meu conhecimento. Porque o jeito que ensinaram a gente é que esse Deus está lá no céu. Não. Você é Ele. O Criador se fez um contigo. Então tu és um Criador. Compreende? Toda atividade que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativando todo entendimento à obediência de Cristo, que você é Cristo, você é um Cristo andante. A obediência, você vai me obedecer. Você vai me obedecer, entendimento. Esse que se levantou contra o meu conhecimento, essa palavra que veio contra o meu conhecimento, eu lanço fora e trago cativo o meu conhecimento, ao me obedecer. Eu estou firme no propósito. Como disse Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido.
Eu sei, e estou certo que o meu depósito está guardado. Entende? E se você tem um depósito guardado, assim eu creio, vamos usar esse depósito? Vamos fazer um download para essa vidinha aqui? Você precisa de saúde? Vamos fazer um download daqui a pouco, tá? Daqui a pouco vamos fazer um download e você vai entender muito mais quem você é. Se você que vai fazer uma vivência, e essa vivência, esses 10 minutinhos, é como terapeuta, tá? Terapeuta evolucional quanto? Ou terapia de resultado, tá bom? Que eu sou. Vamos lá. A obediência. Aí tem aqui, agora vamos ler aqui, Filemon 1, ele só tem um capítulo mesmo, né? Paulo só escreveu um capítulo mesmo a Filemon, o 6 e o 7. Filemon 1, 6 e 7. Para que a comunhão da tua fé, a fé aqui, não é essa fé do sistema, das religiões, uma fé de subir ladeira de joelho, subir ladeira de costa, subir aos montes, receber unção com óleo, tomar o cálice, comer o pão e o suco de uva, passar pelas águas batismal, fazer a crisma. Não. A fé aqui é a certeza das coisas que não se vê. O Evangelho ensina isso em Hebreus, capítulo 6, se não me falha a memória, 6 ou 11? 11. A fé é a certeza das coisas que não se vê e a prova. Não, a certeza das coisas que estavam esperando, eles estavam esperando, a gente não está mais, e a prova daquilo que não se vê. Então isso é a fé. Então essa fé chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Não existe no físico, mas já existe no espiritual. Entende? Já é seu. Tudo é seu e tudo está em você. Nada está fora de você. Vamos lá. A comunhão da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há em você, que há em vós. Que em vós há por Cristo. Tudo lá naquele povo foi por Cristo, porque Cristo fez a obra para aquele povo que estava lá. Quando você veio aqui, já estava tudo feito. Entende? Então assim, todo bem que em vós há. O bem, todo bem há em você, que é essa consciência divina. Agora, todo mal há na natureza caída da sua carne. Entende isso? Todas as coisas boas, todo bem há em você. Você não é a carne. Olha, lê lá. Filemon, capítulo 1, que só tem um capítulo mesmo, o versículo 6. Eu estou lendo na Corrigida e Fiel. Almeida, Corrigida e Fiel. Diz assim: para que a comunhão da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo bem que em vós há. O que há em vós. Que em vós há. Todo bem, para o conhecimento de todo bem que em vós existe, que em vós habita. Todo bem habita em você. Não está fora de você, está dentro de você. Em vós há. Isso é um conhecimento. Agora vamos lá no 7. Eu sei, vamos 7. Tive grande gozo, disse ele, e consolação. Fui consolado do teu amor. Porque por ti, ó irmão, olha, que abençoado, hein? Imagina hoje o Roberto Lira, qualquer um desses que eu citei aqui, ou outros que eu não citei, escrevendo aqui, dizendo assim: J. Fernandes, hoje nós ganhamos uma família em tal lugar, porque eu levei esse conhecimento e ganhei uma família. Mas que gozo, que gozo! O entendimento dessas pessoas se iluminaram. Aí Paulo está dizendo isso porque ele soube desse feito de Filemon. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Que gozo tremendo, abençoado. Que gozo tremendo. Eu tenho esse gozo porque muitas entranhas estão sendo recriadas. E aqui diz que entranhas é o teu interior, é o você, é o eu sou.
se levantou, contato fechou, a luz acendeu, você se vê como você é. Você se enxerga como você é. Entende? Agora você sabe quem você é. Você desfruta da sua verdadeira identidade. Você desfruta daquilo que está no seu reino. E o que está no seu reino? O reino do céu que está dentro de você não é nem comida nem bebida, mas é o quê? Alegria, gozo. Que tremendo, abençoado, que tremendo, abençoado. Que tremendo. Isso é tremendo. Todo bem que há em você, mas você não sabe disso. Agora, vamos dizer assim, aquele povo, por causa do amado Filemon, as entranhas dos santos, eles já eram santos sem saber. Um santo dormindo e um diabo vivendo. É isso aí. O santo anestesiado e o diabo ativo. Entende? O diabolo. A natureza diabólica. Até o Tiago falou isso. Adquira a natureza divina e mate a natureza animal, alguma coisa diabólica. Entende? Até o Tiago, que não viveu o evangelho, ele entendeu isso. Então existe uma natureza e uma consciência. A consciência adormecida e a natureza reinando. Mas por conta desse irmão, foram recriados. Acordaram, fechou o contato. O interruptor, lá na caixa de distribuição, estava desligado. O cara ligou o interruptor, a luz acendeu. É isso que eu tenho feito. Ligar o interruptor, não, o disjuntor. Ligar o disjuntor, o interruptor é que acende a luz. O disjuntor é que manda no circuito inteiro, né? Ele está lá na caixa, lá na sala, aí vem na sala, no corredor, tem muitos lugares que está na cozinha, apartamento está mais na cozinha, certo? É a caixinha de distribuição, o QDC. Ali tem vários interruptores para cada circuito de um interruptor. Então esse interruptor espiritual, e muitas pessoas estão desligando. Aí o conhecimento que eu trago fecha o contato, liga o disjuntor, o interruptor fecha o contato, a luz acende e a abençoada diz assim: eu tive uma reiniciação da minha mente. A minha entranha foi recriada. Que gozo tremendo, que gozo abençoado. Abençoado, eu ajudei você até aqui? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. A gente estamos aqui há 32 minutinhos. Isso vai para uns 45. Agora, respira. Porque agora eu quero fazer uma vivência. E essa vivência também vai ficar no vídeo. Você que está vendo o vídeo agora, você está sozinha no lugar aí? Dá para você ficar aí uns 10, 12 minutinhos sem ninguém te incomodar? Não, não dá. Pause o vídeo. Quando você estiver num lugar, hoje à noite, não sei, e você diz assim: agora eu dou para fazer, então vamos lá. Pega um copo com água. Tome aí um gole de água. Nós vamos trabalhar as suas energias. Agora eu não sou mais o J. Fernandes, vamos dizer assim, ministro do Evangelho Eterno. Eu agora sou o J. Fernandes, terapeuta, fazendo uma vivência com você, trabalhando as suas energias. Já bebeu água? Sente num lugar confortável. Ninguém pode te incomodar, não deve te incomodar, mas se precisar você está em alerta. Mas se precisar você vai interromper, numa outra hora você vai fazer. Tá bom? Sente num lugar, descruze os braços, descruze os pés. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Você precisa confiar em mim agora e fechar os seus olhos. Porque agora eu não sou mais um pregador, um trazedor de, vamos dizer, de conhecimento na sua trajetória dos deuses para iluminar a sua mente. Eu agora sou um terapeuta que vou tratar das energias de todo o bem que há em ti. Então fecha os olhos, dizem que os braços e pernas. Não fecha os olhos ainda. Vamos fazer uma respiração quadrada. O que é uma respiração quadrada? Não precisa você fazer isso com o dedo, deixa que eu faço. Até aqui você vai expirar pelo nariz.
Daqui para aqui você vai sustentar a respiração. Daqui para aqui você vai soltar todo o ar, vai prender a respiração. E daqui para aqui você vai prender todo o ar. Daqui para aqui você vai expirar. Daqui para aqui você vai prender. Daqui para aqui você vai soltar. E daqui para aqui você vai prender. Daqui para aqui você vai respirar. Vamos lá? Expire. Expirar é prender pela boca. Vamos lá. Expire. Prenda. Solte. Prenda. Expire. Prenda. Solte. Prenda. Expire. Prenda. Solte. Prenda. Mais uma vez. Expire. Prenda o ar. Solte o ar pela boca devagar. Prenda. E agora respire normalmente. Respire, retome a sua respiração normal. E agora sim, feche os olhos. Por que fechar os olhos? Porque quando você está com o olho aberto, você está em contato com o mundo físico. Quando você fecha seus olhos, você entra em contato com o seu mundo, com o seu reino, com o seu eu superior, com você mesmo. De olho fechado, perna e braço desencruzado, preste atenção na sua respiração. Vá respirando e preste atenção apenas na sua respiração. Muito bem. Agora preste atenção, leve toda a sua atenção para os seus pés. Preste atenção nos seus pés. Force os músculos dos pés e relaxe os pés. Preste atenção nas suas pernas. Force os músculos da perna, a panturrilha e solte, relaxe as pernas. Preste atenção nas suas coxas. Prenda os músculos das coxas e solte, relaxe. Murche a sua barriga, prenda as suas entranhas e agora solte. Prenda os seus, mexa as suas mãos, feche as suas mãos com força e agora solte as suas mãos. Prenda os músculos dos braços e agora solte os braços. Mexa a sua cabeça, mexa bem a sua cabeça. Seu pescoço, solte a sua testa, solte os seus ombros e respire. Quanto mais você relaxa, mais profundo você vai. Quanto mais você relaxa, mais você vai mais profundo. Ao meu comando, você não vai totalmente dormir, você vai estar ouvindo o que eu falo, mas vai haver mudanças. Respire, solte o ar. Agora se veja andando, mentalmente se veja caminhando por um lugar. E na sua frente esse caminho vai ficando estreito, com uma vegetação um pouco densa. Mentalize isso. E quando você chega bem na frente, à sua frente um pouco, tem uma escada. E essa escada tem 10 degraus. Desça 1 degrau, 2 degraus, 3 degraus, o 4º degrau. Desça o 5º. Desça o 6º, desça o 7º degrau, desça o 8º, o 9º e o 10º degrau. Agora olhe na sua frente, mentalmente.
seus olhos estão fechados, você está fazendo uma viagem comigo. Ao meu comando, você vai. Olhe para frente e veja tipo um vale, uma planície. Mas de um lado e do outro existe uma montanha, uma floresta. E você vai caminhando nessa planície de flores. E você vai sentindo o aroma das flores. Sinta o aroma das flores, mentalmente. Se você tem dificuldade de visualizar isso, não tem problema. Isso está acontecendo com você. Ao meu comando. Sinta o vento batendo na sua face, o barulho do vento nos seus cabelos. E você olha do lado direito, é uma montanha muito alta, com várias plantas, mata. E existem umas árvores floridas. E você olha à sua esquerda, tem uma outra montanha. E você olha à sua frente, tem um vale imenso, muito grande. E você vai caminhando e você vai sentindo a energia, o bem-estar desse lugar. E de repente você encontra aí no chão, na sua frente, uma pedra ou um banquinho. Esse lugar é para você sentar, fazer uma pausa. E você fica nesse lugar e você se pergunta, que lugar é esse? Onde é que eu estou? Você está no mundo zurático. E quando você olha agora na frente, você enxerga uma coluna dourada. E essa coluna dourada, ela vai da terra até o céu. E essa coluna dourada, ela mede mais ou menos 80 centímetros de largura. É como uma porta. E você fica admirando essa coluna dourada. E como dentro dessa coluna tem um movimento parecendo água. Mas quando você percebe, não é água, é luz, é energia. E aquilo quer te assustar, mas na mesma hora te dá uma certa tranquilidade. Você sente um refrigério, você sente uma paz. E você continua olhando aquela coluna que está na sua frente, e você começa a se sentir atraído por ela. É como se ela estivesse te chamando. É como se você estivesse ouvindo uma voz. E você se levanta da pedra. Mas você não se levanta da pedra. Você vai caminhando em direção a essa coluna. E quando você chega perto dela, ela te puxa para dentro. E de repente você está dentro dessa coluna. E você diz assim, meu Deus, como eu estou tão leve aqui, parece que eu não sou eu. E você olha para aquela pedra, para aquele banquinho, você vê seu corpo lá sentado. E você fica um tanto que assustada. Você fica assustado. O que está acontecendo comigo? E de repente você vai deixando a terra. Aquela coluna, como um elevador, vai te conduzindo. Você parece ser uma frequência, uma energia, uma vibração. E aí você vai subindo, cruzando as camadas, passando pelas nuvens. Você cruza o sol central do universo e você começa a entrar em outras galáxias. E de repente você passa por uma camada densa, vermelha. E aquela camada vermelha sai e tudo fica da mesma cor da coluna, uma coluna dourada. E começa a subir dentro desta coluna. Algo te puxa para cima. E você passa por uma camada verde. E passa por uma camada amarela. E aí você chega numa camada densa, numa camada escura. E você diz, o que é isso? Que escuridão é essa?
que está à minha volta. E isso são, na verdade, essa camada escura são as suas sombras. Ela sempre vai existir, a sua sombra sempre vai existir. E para você saber, as suas sombras são os seus medos, as suas inseguranças, as suas dúvidas. Isso representa a sua sombra. Mas isso passa, ficou para trás. E agora vem uma camada verde, uma camada azul, e mais uma camada amarela, e agora você chega diante de uma porta. E essa porta se abre e alguém pega você pela mão. É como se alguém pegasse você pela mão e te tirasse de dentro dessa coluna. E de repente, você olha para trás e a porta se fecha, mas a coluna está lá. E você olha à sua frente nessa sala e tem uma pessoa vestida, usando tipo uma touca, meio que de lado. E você diz, quem é essa pessoa? Quem é você? E talvez venha uma voz, um entendimento, e talvez não venha. Talvez essa pessoa deixe você ver quem ela é, e talvez não. Talvez você, na sua mentalidade, na sua visão mental, você esteja vendo essa pessoa, e talvez você não esteja vendo, mas é isso que está acontecendo com você. Não importa se você está vendo ou não. Se deixe levar pela minha voz. Se deixe ser guiado, se deixe ir. Permita-se. E essa pessoa pega pela sua mão, porque ela é o seu mentor espiritual. Ele é o seu guia de luz. Pode ser o próprio Cristo, pode ser o seu bisavô que não está mais aqui, o seu pai, a sua mãe, pode ser. E ele te pega pela mão e ele te leva numa outra porta. E essa porta se abre. E ele faz um gesto de ser servo e mandando você entrar com a mão, aquele gesto, entre, meu Senhor. E você entra nesta outra sala e de repente a porta bate atrás de você. E você olha e você vê a porta fechada e você não vê mais essa pessoa que você viu. Aí você olha para sua frente, quando você olha, você vê um cofre, uma tampa blindada. E você se chega a essa tampa desse cofre. E você vê uns números brilhando. E de repente você entende os números do cofre. E com a sua mente, com o seu pensamento, você abre essa tampa. E essa porta se abre e você entra dentro. E quando você entra dentro, tem como se fosse uma prateleira cheia de todo tipo de riqueza. Barras e mais barras. E você entende que essa prateleira é saúde, essa prateleira é união, essa prateleira é vigor, essa prateleira é conhecimento, essa prateleira é riquezas material, é ouro. E quando você se vê, você está com uma mochila pendurada do lado. E você se apressa para encher sua mochila. Se apresse para encher sua mochila. É como se o seu Senhor, o seu servo, o seu guia falasse com você, no seu entendimento, que assim, você tem 30 segundos para você pegar o que você deseja. E você corre para pegar riquezas materiais, riqueza em saúde, riqueza em amor, riqueza em união, em relacionamento, em amizade, em amigos. E de repente o seu tempo acaba, a mochila pesa e você está do lado de fora da porta. E o teu mentor espiritual, mais uma vez, pega pela tua mão, leva na porta da coluna, abre a porta, coloca você na coluna e acena para você. E você começa a descer, cruzando todas as camadas, até cruzar o sol central, sair das galáxias e cruzar o sol central do universo. Você entrou no universo de volta. E você vem descendo, descendo, passando pelas nuvens, e você se vê na Terra, mas dentro da coluna, e você olha, e você vê seu corpo lá sentado no mesmo lugar, esperando você. Mas você lembra que você está feliz da vida, mas você lembra do seu pai, que está passando por dificuldade, seu irmão. Você lembra que você tem um problema com a sua mãe, você discutiu com ela. Você lembra que você tem um problema com seu pai, com seu irmão, com seu marido, com a sua mulher,
com seu filho, com a sua filha. Sabe? Você tinha razão e por isso você afastou sua filha de você. E você diz agora, o que é que eu faço? Sabe? Chame ela para dentro desta coluna. Esta coluna virou uma bolsa muito grande agora na sua frente. Ela virou uma bolsa. Chame pelo nome as pessoas que você quer que entrem dentro. Chame pelo nome. Se a sua mãe já foi embora daqui, ela está com você agora. Chame ela e ela vai estar aí. E aí você vai quebrar essa inimizade. Essa barreira da inimizade vai ser quebrada agora. Com seu pai, com seu tio, com a sua tia, com o seu avô. Chame, pule aí dentro, corra, brinque. Tenha saúde, alegria, gozo. Veja que isso é o seu reino, isso é o seu lugar, essa é a sua pátria. Se veja saudável. Se veja próspera, rica. Se veja morando numa casa, numa mansão, andando no seu carro confortável. O que você deseja? Se veja desse jeito. E agora é como se soasse uma sirene. Essa sirene soa dentro de você e você sabe que o tempo está acabando. O tempo está se esgotando. O tempo está se esgotando. E a linha do tempo para você chegou no zero. Mas você desfrutou de tudo aquilo que você queria. E você agora está sozinho aí, não tem mais a coluna. E você olha e você começa a caminhar para o seu corpo. Comece a caminhar para o seu corpo. E num minuto você acorda. Você acordou e você ainda vê esse vale. E você começa a se imaginar agora que experiência. O que foi isso que aconteceu comigo? Foi como um sonho ou foi realidade? E agora você imagina como seres humanos. Você pensa na linha do tempo. E você tem um chão para andar. Você tem lenha para queimar. Você tem uma vida pela frente. Mas lembra da sua mochila? Tudo que você precisar você tem. Está em você. Está em você. Lembra dessa coluna? Está dentro de você. E agora você não é mais a mesma pessoa. Mas você ainda está em êxtase. Você ainda está em êxtase. E agora você se levanta. E você faz a volta. E você começa a voltar. Começa a voltar. E começa a subir a escada. Você sobe o primeiro degrau, o segundo, o terceiro, o quarto. Você sobe o quinto, o sexto e o sétimo degrau. Você sobe o oitavo, o nono e o 10º degrau. Você está na plataforma humana. E agora você começa a voltar para você. Acordar. Agora você pode mexer seus pés devagar, sentir você. Mexa suas mãos. Quem sabe você quer bocejar. Ou você quer se espreguiçar. E quando você estiver pronta, abre os seus olhos devagar. E comece a ver esse lugar que você está fisicamente. A sala, o quarto. Não sei, no lugar que você está. E lembre-se, você é o que você é. E você tem o que você pegou na 5ª dimensão, no seu reino, no reino dos céus. Escreva aqui embaixo, nos comentários, como foi a sua vivência. O que você viu, o que você sentiu, como é que foi? Escreva. E quando acontecer algo com você, de todo o bem que há em ti, também comente e conte isso para as pessoas. Deixe elas verem primeiro. Não diga nada a ela. Guarde um segredo. O silêncio é muito grande. O silêncio é poderoso. Não comente com ninguém antes de acontecer nada. Guarde para você. A experiência é sua. Mas comece vendo seu pai e a sua mãe de maneira diferente. Escreva. Diga o que aconteceu. E a gente se vê em outro vídeo. A gente se vê por aí.